Olá, pessoal, bem-vindos ao Tributário ao Pé do Ouvido. Eu sou o Elvio Flávio de Freitas Sonardi, um dos integrantes deste podcast tributário que já há 5 anos vem atendendo neste tema todos aqueles da podosfera, né? Então, hoje vamos explorar um tema aqui interessantíssimo e que trata da intersecção da tecnologia e o direito tributário, né? Vamos falar de responsabilidade tributária das plataformas e operadores de marketplace, né? A gente observou aí nos últimos anos um aumento crucial dessa área econômica, né? Desses players do mercado econômico no varejo, em quase todas as áreas do comércio, e esse boom chamou a atenção, é claro, do fisco, né? Ela chamou a atenção do fisco. Bem, e neste momento, neste episódio, teremos aqui conosco a doutora Daiane Udry, com um currículo gigantesco, várias obras escritas sobre o tema, artigos escritos sobre o tema. Deixa eu só apresentar, vou pegar minha colinha aqui para ler o currículo dela, tá? A doutora Daiane Udry é PhD, doutora pela Universidade Católica de Lisboa, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, né, tradicional, procuradora do Estado do Paraná. Né? Daiane, então, vai nos trazer toda a sua expertise nesse tema e vai nos apresentar um mundo diferente aí do direito tributário que vocês não estão acostumados ainda a ter aqui no nosso tributário ao pé do ouvido. Daiane, faça aí uma apresentação, diga um pouquinho sobre você, né? E fique à vontade para estrear e debutar. Não é debutar, não, né? Não, já eu é ia a falar isso aqui, segunda não. vez, não é estreia. Não. O seu retorno Meu ao retorno. tributário ao pé Mas do tá ouvido. muito mais chique, hein? Agora tá chique, né? Nossa, foi na época de pandemia. Época de faz tempo. Foi, eu lembro que vocês me fizeram companhia na época que a gente tinha que ficar reclusos, né? Exatamente. Primeiramente, te agradecer o convite, a generosidade de estar aqui falando sobre um dos temas que eu gosto muito e que talvez eu não vim para dar. Eu falo, não vim para explicar, eu vim mais talvez para compartilhar as minhas angústias, as minhas dúvidas e os meus questionamentos sobre o tema, porque eu acho que é muito importante estar falando sobre isso no atual momento. Eu acho que o tema ele é muito relevante, porque nós estamos aí num contexto de reforma tributária. Também, né? Além de tudo, temos isso. Em reforma tributária, e como a gente talvez vai ter a oportunidade de estar falando aí ao longo de hoje, do episódio, as plataformas vão assumir um papel central do ponto de vista, e aí a gente fala de plataforma, a gente já vai explorar um pouquinho o que é, mas tanto do ponto de vista de você ser um agente que vai auxiliar o recolhimento do tributo, e a gente tem uma possível intersecção com a questão do split payment também, porque nós estamos falando das intermediadoras de pagamento, né, das IPs. Então, é um assunto super relevante, está sendo debatido. Plataformas de comércio eletrônico, split payment, reforma tributária... Só sopa de letrinha. Só sopa de letrinha e tudo a ver, né? Calma. Fique até o final que vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Não se desesperem. É isso aí. Bom, mas vamos, pra gente começar um pouquinho, né? Explique pro nosso ouvinte, para quem está nos vendo, o que são essas plataformas? De onde surgiu toda essa discussão? De onde veio a ideia de você tornar essas plataformas vinculadas à fiscalização tributária, fiscalização fiscal, a torná-las sujeitas, passivas de um tributo de alguma forma? Tá. Eu acho que o primeiro ponto que talvez vai desmistificar um pouquinho... Opa, ó, sopa de letrinhas aqui. Essa visão, né? Ou seja, você tirar um pouco da resistência ou da dificuldade de entender. Eu vou trazer um exemplo prático que eu acho que facilita a ideia. A ideia de você ter um marketplace. Marketplace ou plataformas a gente usa de forma indissociada e eu já vou explicar, são termos que são sinônimos, né? Mas a ideia de um marketplace ele não é novo, nós já temos isso há muitos anos. Nós tínhamos isso na época do medievo das grandes feiras e hoje shopping centers não deixam de ser grandes marketplaces físicos. O que são os marketplaces? Eu consigo trazer numa mesma área os matches, os encontros de um lado, quem tem a demanda
por um consumo de algo e do outro as pessoas que vão fazer a oferta deste algo. Eu potencializo isso trazendo um espaço específico para essas trocas. Os shopping centers são marketplaces físicos. Então nós já temos isso há muitos anos e já é normal na nossa cultura. Qual é a diferença com a tecnologia? Nós trouxemos essa ideia para o ambiente digital. E eu ousaria dizer mais. Nós falamos hoje, dentro da lógica digital, que as plataformas ou marketplaces, no fundo, elas são um novo modelo do capitalismo do século XXI. Por quê? Aqui eu estou explicando o que é. A gente já entende como é que chegou na responsabilidade tributária. Por quê? Quando a gente pensa numa lógica digital, o que existe no ambiente digital? Dados, concorda? Um monte de dados. Uma sopa de 0 e... Como que é? 0 e 1. 0 e 1, né? Zero Uma e sopa um. de 0 e 1. 0 e 1. Só que dados de forma... que são processados ou que são produzidos de forma maciça e que nós não temos capacidade de estar acompanhando a quantidade de informações e de dados que são produzidos no ambiente digital. Então, imagine você como um ser humano num ambiente altamente complexo de dados difusos numa rede. Qual é a tua possibilidade de achar algo que faz sentido para você? Muito diminuta. Por isso nós falamos que nós temos a era dos algoritmos. Os algoritmos, eles facilitam a nossa vida. No fundo, quando você vai abrir o teu iFood hoje, ou você vai abrir o teu Spotify, ele já sabe o que você gosta, ele traz diante dos milhares de possibilidades aquelas que são mais compatíveis com você e que você vai gostar mais. Justamente pelo seu histórico, né? De uso. Exatamente. Então, quando a gente entende que o algoritmo, ele no fundo, ele facilita a nossa apreensão dessa complexidade que é do ambiente digital e que ele facilita nossas escolhas, porque dentro de uma rede de possibilidades infinitas a gente se perderia, ele facilita a nossa vida. Orquestrador, ele é um orquestrador da rede. Ele fala qual dentre todas essas possibilidades que estão sendo ofertadas para o Elvio faz mais sentido. Ok. Mas voltando ali no marketplace, é só uma comparação bem simplória, né? Vou simplificar aqui mesmo. Não, tem que ser simples para que todos possam entender, né? Sempre. É só a transformação do físico para o digital. Ou porque nesse boom todo da plataforma, daquilo que está na internet, alguém teve uma ideia muito genial de tirar aquilo que é físico, que fazia... que traria até uma dificuldade de acesso, até por questões de distância e tudo mais, e trouxe na sua palma da mão, através do seu telefone. Não é? É isso. No fundo é isso. Ele é um intermediário, ele conecta. Ele conecta. De um lado, exatamente, ele conecta quem quer algo com quem tem algo para oferecer. E qual é o valor? Quanto mais perfeito ou menos atrito eu consigo fazer nesses matches, mais valioso eu sou. Ótimo. Então a gente chama ele de orquestradores de redes. Perfeito. Então, assim, hoje em dia, essas plataformas de marketplace, digitais e tudo mais, dentro do comércio eletrônico, né, elas se tornaram, na minha visão, assim, grandes pilares, certo? Sim. E a partir disso, dessa centralização de operações, da quantidade de operações criadas e registradas a partir dessas plataformas, isso fez com que chamasse bastante atenção, portanto, do fisco. Falou, olha, tem muita coisa que está acontecendo lá, diferente do normal que existia há algum tempo, que era no marketplace físico no shopping center. Então, isso traz luz para a fiscalização e para os legisladores na área do direito tributário. É isso. Para que você possa depois ter aquela ideia de chamar a atenção da autoridade fiscal. O fato social chamando a atenção da autoridade fiscal. É porque, no fundo, é um processo de evolução da sociedade. O direito, ele é um direito de sobreposição. Os marketplaces, eles realmente... é um processo de aprender qual é essa nova lógica econômica do ambiente digital. No fundo, é um processo. Começou há pouco tempo? Não. Esse olhar das administrações fazendárias
para o boom do comércio digital, ele não começou com as plataformas. Então, vamos tentar trazer talvez um contexto disso. Isso, vamos Vamos buscar voltar. Vamos volta lá. um pouquinho pra gente entender, porque claro. hoje, quando a gente fala de plataforma digital, já não é o ponto final, mas já avançamos muito, né? Desde o início. Sim, a gente já avançou muitos anos. Quando a gente fala que onde tudo começou, e aqui eu vou fazer um parênteses, nós estamos falando da tributação do consumo, tá? Porque a gente teve aí BEPS, né, 2000 aí do projeto BEPS um pouco depois. Então, isso é interessante saber, mas muitas pessoas não sabem. Mas o olhar para a economia digital, ela começou primeiro com a tributação sobre o consumo. Então, foi lá em 98, na Conferência de Ottawa, né, capitaneada pela OCDE, o G20, em que se começou a verificar o nascimento da internet e a massificação do uso da internet, e eles começaram a olhar para isso e falar, opa, o consumo está mudando. Nós estamos indo de um consumo que era de bens tangíveis, né, concretos, indo para um ambiente de consumo de bens digitais. E eles falavam naquela época, dentro do contexto eminentemente europeu, como um olhar central europeu, serviço, porque lá na Europa, tudo que não é bem, o que é bem tangível é mercadoria, o que não é tangível é serviços. Então eles falaram, olha, está indo para serviço. A internet está potencializando essa intangibilização do consumo. Isso vai trazer problema na lógica da tributação sobre o consumo. Por quê? Qual que é a lógica da tributação sobre o consumo? E aqui olhando num ambiente de comércio internacional. Eu tenho uma mercadoria, um sapato, que eu vou exportar para Portugal, por exemplo. Eu vou ter o controle alfandegário. Eu tenho como rastrear essa mercadoria. Com os intangíveis, não. Então, eles falaram, olha, nós temos problemas, primeiro, de estabelecer qual vai ser o nexo de territorialidade. E, segundo, como é que a gente vai garantir que o tributo vai ser recolhido num ambiente intangível. Ou seja, abriram a caixa de Pandora. Abriram. 98. É aquela coisa, para onde eu vou, né? Abriram, opa! Tem coisa aí dentro. E aí começou todo um debate. Então, fizeram grupos de estudos, né, junto ao CDE, para fazer propostas de adaptações, ou seja, de sugestões, que é uma tendência hoje da OCDE e do ambiente atual. Então, esses organismos internacionais, eles fazem grupos de trabalho com técnicos, com acadêmicos, com o mercado, dando sugestões, entendendo o problema, entendendo os desafios, e fazem aqueles reportings ou fazem, às vezes, orientações, guidelines, orientando os países. Olha, a gente entende que as melhores práticas são essas, sugere essas adaptações aos sistemas. Vocês, obviamente, olham se faz sentido, adaptam para os sistemas internos. É o que a gente chama de globalização do direito hoje. É uma tendência aí. Quem está dentro da OCDE praticamente segue isso, né? E quem quer entrar tem que seguir. Tem que seguir. Né? Não tem muito que para onde fugir, né? Legal. Então, quando a gente entende isso, então a gente viu que começou. Aí, qual foi o resultado desses estudos? Nós tivemos, em 2015, mais ou menos, o lançamento das diretivas IVA. Que basicamente... E aqui, o padrão internacional é IVA, ou que é a tributação sobre valor agregado, que eles chamam, ou a tributação sobre bens e serviços, que é um tributo único. Que agora, com o IBS e CBS, nós estamos mais próximos disso, né? Então, em 2015, nós tivemos esse IVA Guidelines, orientações IVA, em que basicamente falou, olha, nós, da OCDE, deliberamos, e não só os membros da OCDE, mas os estendidos, inclusive o Brasil. Aquele que vai lá olhar o que está acontecendo, Exato. Aquele que pretende participar do grupinho fechado, né? Exato. Vai lá para escutar o que está acontecendo. O que esse pessoal doido? Clube, né? Quero estar junto. É isso. E aí eles falaram, olha, a gente entende que dentro dessa intangibilização do consumo da economia, a gente tem como orientação o seguinte: primeiro, definição do território, consumo. Princípio do destino. O que eu quero dizer com isso? Que eu devo tributar as operações, devem ser pagas para o país em que está consumidor, ou seja, a pessoa, se for business to business, ou seja, empreendedor para empreendedor, onde a empresa adquirente está sediada, e se for business to consumer, onde o consumidor tem residência ou domicílio. Então, esse é para fim de neutralidade internacional. 2, enforcement, que é a parte de como é que eu garanto que o tributo vai ser recolhido para o país de destino. Aí falou, olha, a gente entende que no atual estado da arte, o melhor lugar... Eu adoro essa expressão, do atual estado da arte. Vai, vamos lá. E assim... Atrapalhei. Mas é ótimo. Sabe por que foi o atual estado da arte? Pela seguinte razão. Dentro dos relatórios de estudo que subsidiaram isso, eles falam...
isso não vai ser a nossa orientação a médio e longo prazo, porque não... A tecnologia vai avançar e vai permitir que isso facilite. Uhum. Mas naquele estado a gente não achou nada melhor, então vai isso vai mesmo. Isso aí. Do jeito que... isso. Esse é do jeito que dá. Do jeito que dá. E aí, eles falaram, olha, se for operação internacional business to business, né, ou seja, empreendedor para empreendedor, a gente faz uso do que a gente chama eles chamam de reverse charge, que é basicamente o seguinte, ó, quem vai pagar esse imposto no país de destino é o adquirente. Já que é uma empresa, ela tem inscrição naquele país, ela sabe quais são as regras de compliance daquele país, é mais fácil que a gente praticamente fala, olha, eu passo o bastão. Já que você tá aí, é teu. Paga que o filho é teu. Agora, se é consumidor, não dá para você fazer isso. Porque dificilmente o fisco, por exemplo, do país de destino, vai poder fiscalizar todos os consumidores. Imagine o Brasil tendo que fiscalizar todo mundo que compra na Shopee, por exemplo. Ele tem que escolher alguém para fiscalizar. Difícil. Então, eles falam, olha, nesse caso, o que a gente sugere? Você que é empresa que está exportando para outros países, para consumidores finais de outros países, você que tem que pagar tributo para o país. Sim. Só que você não tem sede naquele país de destino. Sim. E aí, como é que eu vou fazer? Faz um regime simplificado para você estimular o compliance voluntário. Para a pessoa ir lá, se inscrever, ter um cadastro e quando você fizer a venda para um residente ou para uma empresa sediada, lá você vai e faz o pagamento para aquele país lá do destino. Exato. Que na União Europeia eles fizeram aquele esquema de balcão único para justamente facilitar. Então, olha, você que não está sediado aqui na Europa, você agora tem que ter representante, mas antes eles faziam todo um registro simplificado para você poder ter um registro num país e desse registro você poder valer para toda a União Europeia. Com um regime mais simplificado e facilitado disso para justamente estimular esse compliance voluntário. Qual que é a chance disso dar certo a médio e longo prazo? Bom, na minha visão, acho que é muito pouco, não é? E eu acredito que não deu muito certo lá, né? Sim. Tem estudos, até na União Europeia, que falavam que tinha um gap aí bastante relevante, para dizer o mínimo. E aí que entram as plataformas digitais. Porque os caras não pararam de estudar e olhar o que estava acontecendo no ambiente de negócios. Sim. O que eles olharam? Opa, temos esse agente aqui, que é um dos principais no comércio internacional, está facilitando todo mundo importar e exportar. Deixa eu entender isso aqui melhor. E aí eles falaram, opa, quais são os dados de consumo disso aqui? Só para você ter uma ideia. Brasil, dados agora mais recentes, os 10 maiores marketplaces do Brasil são responsáveis por mais de 50% de todo o e-commerce brasileiro. O fisco vai olhar, é mais fácil eu ficar tendo que fiscalizar um monte de empresas ou eu focar nesses intermediários? Um intermediário, óbvio. Né? É a história da praticabilidade tributária. Não é? É fácil, facilitar... Opa, engasguei. Facilitar a vida, né? Exato. É a facilitação da vida. Nada mais que isso, não é verdade? É aquela 80-20. Sim, Pareto. 80-20. Fiz isso algumas vezes em algumas negociações. É Pareto, 80-20. Você tem 10, 30, 40, 50 pessoas. Se você conseguir fiscalizar 80%, tá ok. E aonde que tá? 50%? E os grandões estão lá, né? Então, nas plataformas digitais. Eles concentram os pequenos também. Então, esse é o grande ponto. Porque eles fazem intermediação, né? Além de serem os grandes, é isso mesmo, né? Além de eles serem os grandes vendedores, o varejo ter suas grandes plataformas, eles fazem a intermediação. Isso a gente vê todos os dias, né? Você entra num desses marketplaces grandes, é o fulano, mas quem vai entregar e está vendendo é um pequenininho que você nunca viu na vida. Exato. E você compra, e aí que é a grande questão, né? Você compra pela confiança que você tem no grande, não no pequeno. Exato. E aí é interessante porque eles falam, opa, e a gente tem que começar a entender qual é o papel desses caras nesse consumo de ambiente digital. Eu poderia falar que até seria um certo protagonismo nesses agentes. Eles facilitam muito e eles, de uma certa forma, também são protagonistas em muitas dessas operações de consumo. Então, como é que a gente pode encaixar eles nesta operação de tributação de consumo? E aí, a gente teve os reportings mais recentes do CDE, tá? O de 2000, acho que esse é de 2017, se eu não me engano, que é o papel das plataformas no recolhimento do IVA, já falando, nós... Estou de olho em vocês. Nós indicamos que vocês coloquem esses agentes como responsáveis tributários. De que forma? Ou vocês colocam eles, fazem a ficção de que eles são contribuintes como se
o fornecedor, vamos supor, a empresa, o empreendedor, vendesse para o marketplace e o marketplace, a seu turno, vendesse para o consumidor final. Então, coloca ele como um contribuinte, o que eles chamaram de responsabilidade exclusiva. Ou seja, eu estou colocando você no lugar. É tal como uma subrogação. Exato. Você subroga na condição de contribuinte. Seria exatamente. O vendedor deixa de ser o contribuinte, passando a ser quem faz a intermediação. Ele é o contribuinte, mas ele é como se ele vendesse para a plataforma, business to business. E a plataforma business to consumer. Exato. E aí, você chamaram isso de responsabilidade exclusiva. Ou você pode falar o seguinte, você continua deixando o empreendedor como responsável, mas... Você é obrigado a fazer a retenção. É isso? Aí ele pode estabelecer dois tipos de... Isso está lá no relatório da sua ideia. Dois tipos de responsabilidade. Ou você fala, olha, desde o início você é obrigado a prestar informações ou reter alguma coisa. Se não você não fizer isso, você vai pagar o tributo. Ou você até então não tem dever nenhum, mas se eu, fisco, te acionar porque eu verifiquei que o empreendedor não está pagando e você deixar de fazer qualquer coisa que a gente chamava de block or pay, ou seja, ou você bloqueia o cara da tua plataforma, você vai pagar, você é responsável pelo inadimplemento porque você está contribuindo para isso. E aí ele chamou isso de responsabilidade subsidiária no relatório do CDE. E eles falaram do dever de colaboração, que, olha, independente de um de outro, você tem o dever de colaborar prestando informações, educação, blá, blá, blá. Então o CDE falou, olha, é isso que eu enxergo como orientações para vocês poderem adaptar os sistemas de vocês, colocando esses agentes como responsáveis, seja de forma exclusiva, seja de forma subsidiária, ou seja, de forma... E aí pode ser concomitante ou não, com deveres de colaborar, prestando informações, educando, eventualmente até assumindo de forma voluntária o recolhimento, que eles chamavam de dentro do regime tipo Cooperative Compliance. Então, assim, foi isso que no cenário internacional. Esse cenário todo influenciou uma legislação na Europa já ou não? Sim. Esse cenário todo, então, ele impacta toda uma legislação europeia ou daqueles países que fazem parte da OCDE. Sim. A União Europeia ela começou com um projeto piloto, não vou lembrar o ano agora, mas foi logo ali na sequência, um pouco antes, acho que do relatório enfim, estava super conectada com isso. No primeiro momento, apenas porque a União Europeia determinou prestação de serviços digitais. Serviços digitais, serviços eletrônicos. Okay. Então, lá na diretiva, porque lá na União Europeia, o IVA ele tem uma diretiva, que é como se fosse uma norma geral, que todos os países, quando vão legislar sobre, internamente, tem que observar. E essa diretiva, ela colocava que no primeiro momento, como um projeto piloto, acho que foi 2015, se eu não me engano, começou, as plataformas que intermediassem esses serviços eletrônicos, que tinha essa ideia de ser um serviço que era entregue de forma praticamente automatizada, sem intervenção humana, elas é que seriam os responsáveis pelo recolhimento do IVA das operações que elas estavam possibilitando, facilitando. Então, a União Europeia, já desde 2015, hoje esse regime ele foi expandido. Então, hoje, basicamente, só não tem responsabilização de plataforma quando é operação interna, ou seja, no país mesmo, e mercadoria. O resto, praticamente, elas estão sendo responsáveis por tudo. Perfeito. E vamos falar um pouquinho... Antes da reforma tributária aqui no Brasil, vamos trazer essa questão toda aqui para cá, né? Vamos para o nosso queridíssimo Brasil. Brasil. Né? Então, assim, toda essa experiência europeia, OCDE, e toda essa legislação existente, ela, de certa forma, pode ser aplicada aqui, no seguinte sentido, os seus princípios, não, claro que não a legislação em si, mas os seus princípios podem ser trazidos para cá, até porque acredito eu que os desafios hoje existentes no nosso país são semelhantes àqueles já enfrentados pelos outros países que já implantaram esse modelo tributário, certo? Eu acho que é interessante, porque no fundo, no ambiente digital, o problema nunca é local, né? No ambiente digital o negócio é mundo, né? Porque você tá aqui, a gente tá com esse negócio na mão, o telefone, você recebe informações e dados do mundo inteiro. Não é aquela dado da proximidade, certo? É uma coisa mundial. Sim, você tem acesso a tudo aqui dentro.
E isso facilita, as plataformas facilitam, esse era o mote, as operações internacionais. Ou seja, o digital ele tende a ter transações transnacionais, ele não tem limite geográfico. E quando a gente vai para um assunto que eu amo também, que você sabe, que é o Web3, ativos digitais, isso eu acho que traz um grau a mais de complexidade ao cenário. Mas o fato é que o problema nunca mais é local. Por isso que a OCDE traz harmonias ou direcionamentos ou sugestões para que os países adaptem dentro das suas especificidades. Está muito claro, né, nos relatórios. Então, a União Europeia implementou dentro das especificidades dela com diretiva, estabelecendo no primeiro momento para serviços eletrônicos, depois foi ampliando. Brasil. Como é que estava o Brasil? Primeiro ponto do Brasil, e aí que talvez, como você falou, antes de reforma tributária, porque nós estamos ainda numa transição. Nós não temos ainda nada de efetivo. Não. Nós temos lá ainda expectativas, né? Uma reforma tributária pela emenda constitucional 132, mas ainda no âmbito só da Constituição, e estamos em um momento de discussão dos projetos de lei de lei complementar. Exato. Para depois ainda, o ano que vem, tratarmos de alíquota, uma série de outras questões menores, entre aspas, né? Porque eu digo menores tendo em vista a bitola de cada uma dos instrumentos normativos, né? Primeiro a Constituição, depois as leis complementares de normas gerais, depois a lei ordinária, que efetivamente cria o tributo, define a alíquota, aquela coisa toda, né? Em regra, né? Seria isso. Então, assim, antes dessa emenda, antes da ideia de reforma, né? Como que era o ambiente de tributação e de sujeição passiva, responsabilização das plataformas digitais, dos marketplaces aqui no Brasil, né? Para depois a gente chegar lá na reforma. Tem problema. Depois a gente chegar na emenda da 132. Primeiro ponto que no Brasil, diferentemente da grande maioria dos países, a gente não tinha um imposto sobre o consumo geral. Nós tínhamos e temos, né? Não temos? Uma repartição da tributação sobre o consumo com várias hipóteses de incidências possíveis entre os entes federados. Então, nós temos aí um IPI, União, e não vou nem falar as contribuições, as contribuições tem uma discussão, porque é sobre faturamento, a base e tal. Então, vamos falar os três principais. IPI, que tinha operações com produtos industrializados ou industrialização. Tem gente que aí tem os debates aí dos doutrinadores que não mesmo, deixa para quem entende. Deixa para quem sabe, né? Deixa pra eles. A gente não quer saber muito e nem é nosso objetivo hoje. A gente quer saber... só para dizer de onde que é. Temos operações com mercadoria e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações aí, Estado. E serviços em geral... Municípios. Então, nós tínhamos aí um fatiamento. Os três entes da federação, com cada um deles com competência tributária ligada ao consumo. Exato. E aí vira aquela bagunça. E aí é um pouco do que a gente falou esses dias, né? Em alguns canais por aí, tanto no evento, né, da OAB daí, que você, de forma gentil, me convidou para estar aqui, como volta e meia eu falei nas minhas redes sociais. Isso faz parte da lógica industrial, porque a lógica que a gente se repartiu... operações com industrialização, União. A cadeia de consumo de bens tangíveis, alguns serviços, Estado. E serviços locais, porque a ideia da lógica na época que teve do ISS eram serviços assim, que você precisava da prestação pessoal. Próxima, e é local, proximidade. Próxima, sempre próxima, né? Então, município. Ainda no dia a dia, você observa, mesmo fora da internet, que nós temos essa proximidade. Toda vez, mas essa proximidade cada vez mais vai se diluindo, né? Por conta da tecnologia. E aí, eu falo isso porque quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu realmente fui lá no decreto 46. Quando você vê a origem, na lista anexa, não tem nada que se assemelhe ao que depois foi implementado. Era tudo serviços muito locais, de contato, de pessoalidade. Para dizer que a estrutura que foi forjada era uma lógica muito diferente. Com o avanço da tecnologia, a gente começa a fazer o quê? Aquelas, como eu falo, as ginásticas interpretativas para tentar encaixar as novas operações dentro do que a gente tem. E aí a gente teve aquela guerra entre entes federados, né? Basicamente, estados e municípios. Vai ser ISS, vai ser ICMS. Amplia o conceito de mercadoria, mas aí não tem... É tangível, não é tangível, pode ser intangível, mas aí nós temos também uma prestação de serviço. Então, começou, e aí tivemos as modificações regulamentares, enfim. Talvez é um debate aí que todo mundo já tá careca de saber, ou quase careca de saber. Quase careca, mas que sempre rende muita discussão, não é?
Sim. Essas coisas parece que não acabam mais. E muito se diz que podem acabar com a reforma, mas a minha opinião e a minha aposta é que não. São outros tipos de problemas, Vão você ser acha? outros tipos de problema. Vai acontecer e vai continuar tendo esse embate entre contribuinte e ente tributante da mesma forma. Só vão mudar os temas. Não é? Só vão mudar os temas. Então, assim, a gente tinha essa guerra. E o interessante, até fazendo um parênteses aqui, que a gente tende a entender, eu tenho a premissa de que, então, era o conflito de interpretação entre estados e municípios que trazia uma alta demanda, judicialização nos tribunais. Não é o que é mais litigioso nos tribunais. Eu tive a oportunidade de participar do diagnóstico contencioso administrativo e a gente acompanhou os estudos também do contencioso judicial. Quando você vai ver realmente ali com estudos, né, o caso concreto, não eram os maiores âmbitos de conflito do ponto de vista de números de ações. Eles traziam um impacto significativo do ponto de vista econômico eventualmente para os municípios ou para os estados. Era uma riqueza, ainda mais serviços, para os municípios principalmente. Então, a gente teve essa guerra aí. Dentro desse contexto, a gente tinha todo um regime de responsabilização tributária. E quando eu falo responsabilização tributária, eu não estou falando sentido estrito, estou falando uma pessoa que vai ter que recolher os tributos para os cofres públicos. Regra geral, contribuinte, ou seja, a pessoa que realizou o evento tributável é quem deve responder, pagar os tributos. E nós temos limitações já na Constituição para imputar a outra pessoa, que não aquele que realizou o fato, esse dever de recolher os tributos, né? E aí nós temos o artigo 146, que trouxe que a lei complementar tem que trazer os direcionamentos. Então, a gente observava a CTN. E no CTN nós temos as regras específicas de responsabilização e temos aquela cláusula que é do 128, que fala, olha, exceto, né, para além das hipóteses desse capítulo, poderá ser instituída a responsabilidade tributária, por lei, obviamente, se tiver, né, a pessoa, de uma certa forma, tiver conexão com um evento, com fato gerador, com evento tributável. O famoso interesse comum. Não, Não era o interesse comum, não? Interesse comum é uma responsabilidade solidária. Não, esse era o que tinha conexão com o fato gerador. 128. Então, você tinha que ter uma conexão, ou seja, tem que ser um terceiro que está conectado ao evento tributável. Que nós interpretávamos no sentido de estar numa posição que você pode ou eventualmente reter o valor, ou você pode eventualmente influenciar o pagamento, você tem que ter uma conexão, seja com o contribuinte, seja com a manutenção de capacidade contribuinte. Você tem que estar conectado com o fato tributável. E diante disso, a gente abriu a possibilidade, tinha a possibilidade, dentro desses limites, dos entes subfederados, ou, né, federados. Não gosto desse termo. Subnacionais. Desculpa, olha, erramos. Não. Somos humanos. Subnacionais. Subnacionais. Eu também não gosto desse tema, não. Os entes federados. Os demais entes federados. Estaduais e municipais. Eu achei, a primeira vez que eu escutei subnacionais, eu dá uma sensação estranha. Mas se usa esse termo às vezes. Mas estados federados, estados e municípios, eles poderiam, dentro dos seus limites aí de ICMS e ISS, estabelecer hipótese de responsabilidade tributária. E aí a gente começou a ver alguns estados, dentro dessa lógica, trazer os marketplaces para serem responsáveis pelo ICMS. A gente viu alguns estados fazendo isso. Acho que Rio de Janeiro, Paraíba, acho que São Paulo, Paraná, Mato Grosso, também, se eu não me engano. Ceará também, se eu não me engano. Acho que eu fiz uma época um mapeamento, tinha aí uns 8, 9, tava... E assim, exceto São Paulo, que tinha um pouco mais de tempo que implementou, a maioria foi dali 2020, 2021, que começou a trazer isso nas suas legislações. É a história do boom econômico dos marketplaces, né? Exato. Quando a gente teve lá a pandemia. Todo mundo ficou em casa, e agora? Como que eu vou comprar as coisas? Online. Aí o pessoal, né? Se espertou e vamos cobrar esse pessoal. Então, a gente tinha isso, tivemos alguns debates sobre se podia, se não podia, dentro ainda do que era permitido dentro do âmbito de competência do ICMS. Então, a gente teve eu falo que foi essa confusãozinha ali. Inclusive, Rio de Janeiro teve até decisões nesse sentido. A corte especial, né? Que foi a questão de constitucionalidade, exato.
Então, e aí se entendeu que apenas quando nós estivéssemos falando de um consumo de bens tangíveis, então ele tirou o intangíveis por conta da nossa decisão da ADI 1945, né? Então, teve esse movimento. Então, se eu pudesse falar hoje, nós temos algumas legislações, em certa medida, chancelada, pelo menos no Rio de Janeiro, em relação ao consumo com tangíveis, né? Ou seja, operações com tangíveis, com mercadorias tangíveis. E temos isso previsões até hoje, que vai até 2033 estarem plenamente vigentes. E tudo isso muito influenciado pelo que aconteceu mundo afora. Né? Sim, não dá para falar que não. Não dá para falar que é uma construção nossa. Jabuticaba, não. Não, né? E faz sentido, porque é cada vez mais natural. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que é cada vez mais natural, não só no direito tributário, como em todos os outros direitos, a gente estar olhando porque está acontecendo lá fora. Esse benchmark que a gente fala, né? Que ou seja, você mapear o que está rolando nos principais players aí, que formam as tendências. Isso está acontecendo em praticamente, e eu acompanho às vezes regulação dos ativos digitais, meio ambiente, agora ESG, ambiental, tudo é um benchmark internacional. É a globalização do direito. Nós tínhamos, no século passado, nós tivemos o início da globalização econômica e agora a gente tem a globalização do direito. Exato. Né? Justamente a partir dos grandes blocos econômicos. Porque no fundo, e é o ponto, quer dizer que temos um direito supranacional? Não, quer dizer que nós temos organismos internacionais, fóruns de discussão, que nós temos os principais players do ponto de vista geopolítico que fazem, sim, tem grande influência política na tudo que acontece, que estabelecem junto com corpos de especialistas diretrizes, que tem uma força política muito grande. Diretrizes para que, já que eles são os grandes e os maiores agentes econômicos, eles têm a possibilidade de influenciar, inclusive, a legislação de cada um dos seus estados partícipes, ou até que não sejam partícipes. Né? Não é à toa que o Brasil é um desses, né, que não participa, por exemplo, da OCDE, mas vive querendo entrar por lá e vive, a partir disso, né, a partir do interesse de estar na OCDE, atravessa momentos de, vamos dizer assim, de adaptação de sua legislação interna, principalmente a tributária, é óbvio, para esse fim, né, para chegar e ser bem recebido pelos amigos da OCDE. Sim, mas tem o trabalho também que o Brasil participa das discussões dessas diretrizes. Ainda que não seja membro, ela está participando e óbvio que tem esse interesse. Eu quero fazer parte do clube, então eu tenho que me adequar ao clube. É o dress code deles, então tem que adequar ao dress code. Eu ia falar, como um pouco mais velho, eu ia falar assim, é tipo o clube do Bolinha. Quer participar do Clube do Bolinha. Né? É o dress code da festa. Pra quem não conhece o Clube do Bolinha, depois vocês dêem um Google, tá? É bem divertido. É década de 80, tem bastante tempo. Não sei nem o que você tá falando. Não era nem nascida. Nem eu, mas meu pai disse. Meu pai falou pra mim. Tem um negócio na década de 80. Mentira. Melhor década da vida. Melhor década, aconteceu de tudo melhores, eu falo, porque eu sou da década de 80, então teve uma década de ouro, né? Muitas pessoas legais nasceram na década de 80. Eu não posso dizer muito, eu sou da década de 70. Eita, meu Deus! Meu Deus! Eita. Bom, mas vamos lá, vamos seguir. Daiane, agora me senti mal. Não, mas vamos seguir aqui. Vamos deixar esse assunto pro lado, né? Mas vamos lá. A gente falou aqui de todo esse histórico, falou de onde veio, de onde aconteceu, como aconteceu. E a gente, eu digo, Brasil, né? Nós estamos num momento, então, de reforma, adaptação para uma nova legislação. Isso tudo com certeza influenciou a decisão de mudança do modelo tributário e com certeza vai influenciar os agentes econômicos de quem nós estamos falando aqui hoje, certo? Dos marketplaces, ok? Das plataformas digitais, aquela turma toda. Né? E levando isso em consideração, vamos levar nosso bate-papo para a emenda 132. Né? Essa emenda 132, assim, na sua visão, levando em consideração que supostamente ela pretende modificar, ela modificou, né? Me perdoe, porque já foi promulgada. Né? Ela modifica toda a sistemática de tributação sobre o consumo no Brasil. Quais são, assim, na sua visão,
os principais impactos para as plataformas digitais da emenda 132 e o que pode acontecer com a tributação que é direcionada a elas. Tá. Eu acho que é interessante entender que com a emenda 132 nós tivemos a inserção do parágrafo 3º no 156A, né, que trata do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, e que por uma questão aí do parágrafo do 195 também vai se aplicar para a CBS, né, que a gente já falado que é um IVA dual Brasil, né? É o famoso, né, IVA dual, porque nós IVA temos um estado federado, 27 unidades. 5 mil e tantos municípios. 5 mil e tantos municípios. Acho que uma vez em um dos episódios a gente comentou aqui que esse modelo de IVA dual, salvo engano, existe na Índia. Existe que é um no estado, Canadá também. No Canadá, na que é um Índia, estado federal, que são estados federais grandes, sim, né, com uma menor autonomia para o estado federado, assim, né, porque há uma centralização maior da tributação no ente central. Uhum. Né? Então, assim, esse IVA dual, ele traz hoje, né, vamos lá, pode trazer melhorias, mas também traz muitos desafios, justamente porque você tem ainda 2 sujeitos ativos, né? Na verdade, 3, mas no IBS você tem um conjunto na sujeição ativa, né? do município e do estado, e ainda a União na CBS. Sim, né? Então a gente estabeleceu, né, tá falando no parágrafo 3º, a previsão de que as plataformas digitais poderiam ser indicadas como responsáveis tributários pelo recolhimento desse IVA dual, ou seja, tanto da CBS quanto da IBS. O que significa dizer que nós já tivemos na previsão constitucional um dispositivo específico falando, olha... Você vai ser responsável. Por lei complementar. Óbvio que tem que ser tido por lei complementar. Sim. Então... Tudo isso para mostrar, a gente já colocou dentro da Constituição essas tendências internacionais. Primeiro, de eu ter um imposto mais genérico sobre o consumo, um imposto único sobre o consumo, ainda que aqui, né, dual. Mesmo que seja dual, mas a ideia é de você ter um IVA. Um IVA, até né? porque supostamente... Ou supostamente não, segundo o que nós temos nos projetos de lei, ele vai ser cobrado em uma única operação, os dois, né? Sim. Não vai ter aquela ideia de você ficar pagando várias guias e várias vezes, vai ser uma só. Isso. Né? E que a divisão será feita lá no comitê gestor. Né? Exato, que é o supercomitê. Né? Supercomitê. Mas o ponto é que então a gente tem essa previsão já na Constituição. E aí é interessante entender que nós não estamos falando aqui que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é essas plataformas prestando os serviços delas, tendo as fontes de renda delas, e a essas fontes, né, que são prestações de serviços vão gerar tributação própria, elas como contribuintes. Perfeito. E aqui nós estamos falando do que? Elas vão responder pelo pagamento do IBS, da CBS, das operações que elas estão facilitando. Intermediando. É isso que nós tivemos na Constituição. O que nós temos hoje no PL 68/2024, ali, quando fala de sujeição passiva, a partir do artigo 23? Ele está trazendo a previsão, eu falo que são 2 previsões diferentes. Me parece, num primeiro momento, está estabelecendo uma substituição tributária, ou seja, a plataforma ela vai substituir o fornecedor dos serviços que estão utilizando a plataforma quando esse fornecedor estiver fora do Brasil. Certo. Não tem residência no Brasil. Então, nesse caso, nosso PL está falando, olha, nesse caso, a plataforma responde no lugar. Substitui o fornecedor. Quando o fornecedor está no Brasil, aí essa plataforma ela vai responder de forma subsidiária. Entendi. Tá? E aí ela coloca algumas condicionantes disso. O que chama a atenção no PL, que eu acho que a gente até teve alguns debates essa semana aí na Fundação Getúlio Vargas, eu participo de um grupo de estudos lá, né? É justamente o que caracterizaria esses intermediários a ponto de autorizar eles a serem, de fato, alçados a essa categoria ou essa responsabilização. Então, tanto no cenário internacional quanto no Brasil, a gente tem que entender que esse terceiro só vai poder ser chamado a responder se ele tiver numa posição em que ele tem acesso às informações da tributação, porque eu preciso saber quanto
qual que é a operação, alíquotas, as informações. E se eu vou realmente substituir, eu tenho que ter manifestação, eu tenho que ter capacidade de poder reter esse valor ou me ressarcir desse valor. Porque não, eu vou ter uma questão aí que eu estou tributando uma manifestação que não é do consumo, é outra coisa. Então, entender se ele tem isso, né? E a nosso projeto de lei, ele coloca, olha, vai ser plataforma se tiver, né, fazer o pagamento, a plataforma, se ela tiver, estabelecer as normas do negócio, se ela tiver realmente toda a parte da entrega é por ela que é responsável pela emissão de nota fiscal, então ela traz algumas condicionantes ali para falar, ó, ela está numa posição tal que ela tem condições de ser chamada a responder. Se isso estão todas certas, se a gente vai poder ter alguns debates, eu acho que sim. Vai. Você falando, já me veio aqui algumas hipóteses. Hipóteses não. Já me veio aqui uma quantidade gigante de informações e pensando assim, vai ter um monte de planejamento tributário para a pessoa não ficar caracterizada como plataforma digital. Eu vou até colocar aqui minha colinha. E o que vai acontecer de, vamos dizer assim, tentativas de desconsiderar aquele planejamento para caracterizar como plataforma digital e responsabilizá-las pelo pagamento dos tributos. Tá aqui, ó. Quem que é considerada plataforma? Quem, além de atuar como intermediária, né? Ela controla um ou mais dos seguintes elementos essenciais à operação: cobrança, pagamento, definição dos termos e condições ou a entrega. Ou seja, justamente, você consegue fazer a parte, né, da cobrança, ou seja, você que está fazendo emitir na nota fiscal, você vai cobrar o consumidor, você realmente realiza o pagamento. O pagamento para quem? O pagamento para o fornecedor. Você faz a definição dos termos e condições, ou seja, você tem a gestão ali de todo qual vai ser o negócio, a operação, como que ela vai se firmar, quem que vai fazer a entrega, tem toda essa gestão. E a entrega. A entrega em si. A entrega também, a logística, né? E aí, diz que não vai ser considerada, daí o parágrafo do segundo fala, não vai ser considerada a plataforma se ela exercer apenas uma das seguintes atividades. Fornecimento de acesso à internet, ou seja, eu só estou fornecendo acesso para fazer o match, vocês que se viram. 2, faço só o processamento dos pagamentos. 3, faço só a publicidade ou eu faço apenas o mecanismo de busca e comparação de preços. Então, o antigo busca-pé. Busca-pé. Então, isso tudo para dizer que o ponto do limbo, que a gente estava até tendo esse debate, a gente tem que identificar que são vários modelos de negócio de plataforma digital. Então, temos plataforma que a gente fala que é com fulfillment e sem fulfillment. Com fulfillment é aquela plataforma que tem... eu estabeleço as condições, a logística é a minha, eu que tenho controle da nota fiscal, eu que faço a entrega, ou seja, o estoque é como se o fornecedor ele vende para mim, eu tenho meus armazéns e a partir dali eu gerencio qual é o estoque, tudo. Quase, a entrega. É quase o anexo do próprio fornecedor. É isso, eu sou responsável por todo o resto. Por todo o resto. O fornecedor lá vai ser o responsável pela venda, exclusivamente pela venda, ou melhor dizendo, nem é pela venda, é por ter o produto para ser vendido, só isso. E às vezes nem sempre, né? Porque se for daqueles modelos de negócio que a pessoa não tem estoque, nem isso ele vai ter, ele só vai ter a ideia a ser vendida. E todo o resto fica com o marketplace. Ele vai fazendo tudo isso e ele é responsável. Quem tem controle é o marketplace. Então ele está com estoque, ele sabe, o marketplace tem o estoque daquele fornecedor que está no meu armazém e eu que faço a entrega. Então, nesse caso, me parece que a plataforma ela realmente se encaixa num perfil que ela tem essa gestão, ela tem esse controle e me parece que está numa posição que pode sim ser chamada a responder. Se vai ser de forma com substituição, aí vem a questão de a gente identificar se ela tem acesso ao dinheiro. Que aí é um outro ponto. Se não, pelo menos subsidiária, me parece solidária, pelo não ter mandado sem nota fiscal. Me parece que faz sentido. Diferente quando a gente está falando sem fulfillment, em que realmente a plataforma não tem essa gestão toda. E um outro ponto de problema que a gente coloca é justamente a questão dos processadores de pagamento. Identificar dentro da estrutura de arranjo de pagamento, de fato, qual é o papel de cada uma desses partícipes, dessas IPs, dessas instituições de pagamento dentro do arranjo de pagamentos. Porque aqui a gente vai poder identificar se o dinheiro passa pelo marketplace,
Porque às vezes eu não tenho quem faz, é um split de pagamento. Porque tem uma prestadora disso, que faz toda essa separação do que vai para um lado, do que vai para o outro, faz a comissão da plataforma. Então tem muitos senões aqui que a gente tem que debater. E esses senões passam por entender os modelos de negócios, diferenciar os modelos de negócios e, a partir daí, ver se tem as condicionantes constitucionais e principiológicas. Modelos novos, diferentes do comum, que vão fazer com que os advogados da área tributária precisem entender de meio de pagamento. Entender de meio de pagamento, tecnologia e entender de um novo mundo. Sim. Não é? O advogado tributarista que está acostumado, às vezes, com aqueles modelos comuns e ortodoxos, né? Vai ter que, vamos dizer, abrir a cabeça, né? Para que então ele possa mudar tudo isso e entender como que vai ser esse novo modelo de tributação. Não é? Mas vamos entender um pouquinho, ou entender não, né? Falar um pouquinho, né, sobre ainda esse modelo da reforma tributária, né? A gente percebeu, você disse, que teve um impacto grande das diretrizes do OCDE, de tudo que já acontecia no mundo, né? O Brasil veio, então, internalizando essas sugestões internacionais sobre a responsabilização das plataformas digitais. E dentro dessa perspectiva, o que você destacaria para esse futuro, para esse momento daqui para frente? Quais seriam assim, aquelas principais, as suas preocupações principais na discussão sobre essa responsabilidade tributária das plataformas digitais? Para a gente, então, ter esse olhar para o futuro. Eu acho que o primeiro ponto é o que eu falei, entender os modelos de negócio. Porque a gente tem que identificar que nós temos inúmeros modelos de negócios e entender, dentro desses modelos de negócio, de fato, se essa plataforma ela tem as condicionantes mínimas de ter acesso a essa informação, ter acesso ao valor, porque vai diferenciar conforme o modelo de negócio. Então, a gente não pode tentar dar um tratamento único para situações que são diferentes. Então, eu acho que o primeiro ponto seria entender os modelos de negócios, entender dentro desses modelos de negócios os papéis das intermediárias de pagamento das IPs, porque para mim aqui está um ponto fundamental, porque diferente do resto do mundo, o Brasil a gente tem um sistema financeiro de pagamentos que já emissão de notas fiscais em ambiente já digital há muito tempo. Então nós temos condições de implementar melhorias, inclusive no recolhimento automatizado, que seria um outro tema, que é o split payment, que está aí também previsto como pagamento, mas para a gente poder implementar isso de forma que não seja ineficiente do ponto de vista de custo, de atropelamento, e que teve outras experiências internacionais, tem aí Reino Unido como exemplo, que também teve todo um debate, fez um projeto piloto, porque viu o tamanho do pepino. A gente tem que entender dos modelos de negócio. Eu acho que o grande desafio nosso a gente tem que primeiro ir lá, eu falo para a arena, entender o modelo de negócio, entender como é que funciona, para aí sim, eu falo que para o plano daí do dever ser, das limitações constitucionais, dos princípios, e aí eu sempre falo que nós temos limitações à capacidade colaborativa desse terceiro, que está atrelado a você, de fato, ter uma conexão com a capacidade contributiva, com a manifestação de capacidade contributiva, com o dinheiro, com a riqueza, e aí sim você falar, aqui dá, aqui não dá, e com que limite se pode. Então, eu acho que esse é o grande desafio hoje, a gente, de fato, talvez inverter um pouco a ordem, a lógica das coisas, né? Entender modelo de negócio, depois voltamos e vemos. Depois a gente volta. Entender o que se faz para depois a gente implementar essas grandes mudanças, essas ideias todas. Exato. Bom, Ana, já tem 50 minutos que a gente está conversando aqui e o tempo passou, né? Pô, legal, muito legal. Tema empolgante, né? Eu aqui fico escutando e só pensando nos problemas, né? Nos problemas que podem surgir, no que pode acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos, né? Mas, assim, antes de a gente encerrar ou partir ali para esse ponto final, quais seriam, assim, os próximos passos
dessa tributação das plataformas digitais ou até da tributação digital como um todo aí nesse nosso país, né? No Brasilzão, assim. O que você observa para o futuro? Né? O que vai acontecer? Né? Nós temos a emenda 132, ela já deu um norte, né? Já. Mas você consegue olhar, inclusive daí, talvez você possa dar uma experiência até da condição de procuradora. O Estado tem olhado com mais com lupa um pouco mais para essas condições e cada vez mais, né? E por conta dessa pujança econômica dessas plataformas digitais, como você mesmo colocou, né? Dos grandes varejistas, dos 10 maiores, 50%, isso é feito um pouco mais de 50% é feito pela plataforma digital. Cada vez mais o agente... Pelas 10. Pelas 10, né? O agente fiscalizador vai olhar para essa turma aqui com mais carinho, né? Carinho no sentido, falou, olha, aqui é que tá o dinheiro. Eu acho que, na verdade, aí eu falo aqui como, né, não falo como, nem posso falar como representante, né? Não é representante do Estado, não, mas assim... Como acadêmica, como ou como, assim, o sentir da experiência, sim, né? Eu acho que é natural. Dentro de uma lógica de consumo que está se mudando, como se mudou, acho que a digitalização da economia ela tem mudado inúmeros hábitos, inúmeras formas como nós até nos comunicamos. A gente não tem hoje telefone fixo em casa. Dificilmente se quase tem. A gente não liga, né? A gente não usa mais o telefone para ligar, para conversar. Você usa para mandar mensagem. E, às vezes liga por WhatsApp. Dificilmente se liga pelo aplicativo, exatamente, né? Não liga mais liga mais pela linha telefônica. Exato. Você não escreve carta hoje. Tudo é esses emoji. Então, assim, isso já mudou a nossa forma de nos relacionarmos e mudou a forma como nós consumimos. Eu não sei você. Eu não vou ao supermercado, eu evito, eu gosto só final de semana. Eu peço tudo pelo Rappi. Toda semana. Ainda faço como os incas e maias, ainda vou ao supermercado. Eu tenho preguiça, assim, eu gosto de ir pra quando eu vou cozinhar, tem mais tempo. Então, nosso dia a dia, aquele básico, que não é frutas e básico, sim, eu mando pelo Rappi. Ai, tô com fome, você faz seu iFood. Então, hoje, tudo mudou. Nossos hábitos de consumo já estão em plataformas. Então, você entender que não se trata de um novo agente, mas se trata de um agente central nesse modelo de negócios, é natural que a gente olhe e, por uma questão de praticidade, de eficácia, a gente adapte o sistema jurídico e o sistema arrecadatório nesse prol. O ponto e o contraponto é entender quais são os limites que a gente tem que estabelecer para que isso seja feito de uma forma que seja coerente, inclusive, no papel que está exercendo nessa operação, claro, nesse então eu vejo com naturalidade. Eu acho que nós estamos num momento de discussões de limites e de ponderar custos-benefícios, que sempre vai ser Pareto. Claro, né? Então, eu acho natural. Eu acho que não é mais, se... É de que forma e como. Vai acontecer, Não só no Brasil, isso é mundo. Isso é mundo. O Brasil está um pouco atrasado. Os países já desde 2015 estão na União Europeia. Nós... vamos dizer assim, no Brasil, eventualmente, de uma forma mais ampla, né, a partir da reforma tributária, só em 2033. De forma fundamental. Forma completa, né? Nós já temos, como você disse, mencionou algumas experiências dos estados. Sim. A partir de 2027 já teremos, acredito, né? Com os primeiros passos da reforma tributária, a implantação desse novo modelo, mas efetivamente só em 2033. E aí nós estamos 18 anos atrasados. Eu digo União Europeia, teve países que começaram antes né? Mas quando falo de algo que é algo significativo, então começou o projeto piloto dele de responsabilização em 2015. É a mesma coisa quando a gente fala da implantação do próprio IVA, né? Quando criamos o nosso sistema tributário lá na década de 60, os estados do exterior estavam saindo desse modelo aqui, estavam já implantando o IVA. O IVA mais moderno. A gente pegou o modelo antigo. Da França antiga. Nós estamos sempre um passo atrás no modelo tributário. Versão 1.0 do IVA da França. A gente foi, inclusive, dizem alguns estudiosos, que fomos um dos primeiros da América Latina, não o primeiro da América Latina em trazer. Mas já estava indo pro IVA 2.0 e a gente não pegou o IVA 2.0. Em vez de já pegar a coisa nova... O ICM, né? Em vez de já pegarmos a coisa nova, ficamos com a mais antiga e demoramos
né? É muito para que fizéssemos essa mudança. De 66, que é a data do código, o ano do Código Tributário, até 88, né? Foram ali 22 anos. Quando se chega em 88, acho que combinam ali, falando, não vamos mexer com isso agora, deixa para depois, vamos colocar ali uma determinação de uma emenda de revisão obrigatória daqui a um tempo, não é? E depois não vem, e depois só algumas emendas específicas, aquela coisa toda, aquela confusão, e o negócio não andou, e depois, vamos dizer assim, de 88 para cá, são 30 anos, 36 anos, né? A coisa foi, né? 35 anos. Tava na hora de dar uma melhorada, né? E vamos torcer. Eu sempre digo, eu sou muito cético a efetividade de mudanças tão drásticas. Eu espero para dizer se vai ser bom ou não, a sua implantação efetiva para entendermos se aquela perspectiva do legislador, quando criada, vai ser efetivada no mundo real, né? Mas outros não, é claro, outros ainda possuem um otimismo muito maior que o meu, né? Até alguns colegas aqui do nosso podcast, do Tributário ao Pé do Ouvido, eles são muito mais entusiastas da reforma. Eu prefiro ser um pouquinho mais cético, esperar um pouco mais, e até por conta do histórico todo, né, desse nosso paizão de alterações drásticas e alterações de alterações, né? Então, 2033 ainda é longe. Muito, eu acho muito que a gente longe. está começando a debater como é que realmente vai acontecer na prática, né? Exato. Que é a estrutura básica. Agora que nós estamos olhando para isso. Exato. Então vamos lá, vamos partindo aí, então agora sim, né, para o nosso final, né, o grande finale. Dayana, eu queria que você deixasse aí um recado final para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo aí pelo YouTube, quem vai estar nos assistindo até agora pelo Spotify, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou outros agregadores aí de podcasts. Deixa aí um recado final, digam a sua perspectiva aí para o futuro disso tudo, né? E desde já agradeço a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, né? Primeiramente, estar aqui. Foi sempre muito agradável bater esse papo. Apesar que tem gente que não acha que é papo chato, mas a gente adora, né? A gente adora, a gente gosta. Ainda bem, tem doido pra tudo. Graças a Deus. Tributário, né? Tá tudo esse certo. negócio. Eu acho que o meu recado é muito mais no sentido de... Nós estamos numa era de transição. É algo que não dá mais para falar, não, é isso. Nós estamos numa era de transição, eu acho que eu já falei e vou repetir, da era industrial para uma lógica digital. Então, cada vez mais a gente tem que estar entendendo essa tendência. E tá tudo bem, a gente não tem resposta para tudo. Nós estamos num momento de transição. E como tá tanta transição, tem turbulências, tem acertos, tem erros. Mas eu acho que o meu recado final é muito mais, não tenho medo de olhar, não tenho medo de aprender, desaprender, reaprender, que essa é a lógica do momento. E vou deixar uma indicação de um livro que não é de direito. Opa! Que não é de direito. Mas deixa a indicação dos seus... Os meus livros, também. Claro, vou deixar, né? Eu tenho o livro de blockchain, né? Da capinha roxa, que é o famoso. Tem alguns artigos, estou aí trabalhando na minha tese para publicar também. Com reforma tributária, vou ter que mexer em muita coisa, porque muita coisa está acontecendo desde que eu defendi, né? O ano passado, imagina? Nossa, parece estar tão longe, né? Do jeito que você falou, assim, nossa, foi tão longe. Ano passado, mas ano passado, tudo aconteceu que eu estou tendo que mudar de forma estrutural, assim, boa parte, porque a partir dos projetos, e muita coisa mudou, né? Então, minhas propostas eram com base num projeto que agora não é um projeto, nós temos algo que já muito mais avançado. Mas um livro que eu gostaria de deixar de indicação para entender um pouco o profissional nesse ambiente de transição, que eu acho que é a forma como talvez a gente tem que olhar e como se posicionar nesse ambiente de transição tecnológico, que se chama aprendiz ágil. Aprendizagem. O aprendiz ágil. O aprendiz ágil. Okay. Que traz uma ideia justamente de quais são as tendências aí nesse ambiente de transição para o profissional e a gente, né, entender um pouco e ok, tá tudo certo com o caos. Vamos aceitá-lo. Perfeito. Ótimo. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer demais a doutora Daiane Odre, que esteve aqui conosco para a discussão desse tema assim, fantástico.
não é? Foi um bate-papo enriquecedor, né? E gostaria aqui de agradecer o tempo de todos vocês que ficaram até agora nos assistindo, né? E convidá-los para os próximos episódios. Fiquem atentos às nossas redes sociais, ao YouTube, né? Aos agregadores de podcast. Sigam os integrantes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido nas redes sociais também. Sigam o próprio podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Sigam também. Sigam, é óbvio. Calma, eu não terminei. Sigam a doutora Daiane Odre. Sigam lá, né? Ela tem sempre ponderações importantíssimas no seu dia a dia, né, para nos trazer sobre esse tema e outros ainda, né? Blockchain, ativos digitais, né? Sensacionais. E quero dizer a vocês até o próximo episódio do Tributário ao Pé do Ouvido. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês.